Frisar esse número porque qualquer 1% de 1 milhão já dá 100 mil pessoas, é isso? E... 100 mil não, né? 10... 1% de 1 milhão, 16 milhões. Então 16 mil. Então 1% já são 16 mil pessoas. Então se você reduz a mortalidade de 1% com o seu tratamento, talvez você consiga atingir muita gente. Então o tabagismo é o maior responsável, 80% dos casos de câncer de pulmão estão envolvidos com tabagismo, em mulheres 50%, os principais a gente já sabe, 70% são localmente avançados ou metastáticos ao diagnóstico. A epidemiologia mundial mostra que a estimativa de novos casos no homem ainda é a primeira neoplasia a mais incidente no mundo, tanto em homens quanto em homens e o quarto em mulheres. E em óbitos também lidera no mundo e em mulheres fica atrás de mama. Então globalmente é o primeiro lugar na incidência de mortalidade, na incidência e mortalidade em homens. Já nos Estados Unidos, que repete a epidemiologia de países desenvolvidos, o pulmão é o primeiro colocado tanto em homens e mulheres quanto novos casos e em óbitos. E os picos de incidência do câncer de pulmão, ele reflete a epidemiologia tabágica dos pacientes. Então o pico de incidência de câncer de pulmão começou a liderar em 1953 nos homens e em 1985 nas mulheres. Então qual que é o racional aí da tratamento adjuvante? Então o conceito é que é um tratamento definitivo, é empregado após um tratamento definitivo e curativo, que seria uma cirurgia ou radioterapia. Ele visa o controle das micrometástases, são aquelas metástases não identificáveis ao exame de imagem. E existe um tempo limite para início da terapia adjuvante de em torno de 4 a 6 meses. E qual que é a vantagem? Em teoria, você tem, após uma cirurgia definitiva, o que sobra, e se sobra, é um número menor de células tumorais, você tem uma menor fração de crescimento celular. Isso, a gente até discutiu com meu pai, o menor sofrimento vascular, assim, ficou na dúvida isso, mas está lá no livro. Isso também, o tumor não tem tanta ramificação de vaso, isso às vezes é bom, talvez, porque existe um vaso só que penetra no tumor e talvez se você conseguir eliminar esse suprimento vascular é melhor, mas isso aqui também está meio discutível. Existe menos tecidos em hipóxia, então existe uma maior penetração da quimio, o efeito da rádio. Existe uma menor heterogeneidade tumoral, então como são micrometástases, a chance de ter células resistentes à quimio diminui muito e assim há uma redução da resistência à atividade das drogas. Então, esses são um exemplo de micrometástases. Então, como você tem uma ou duas, algum grupo de células, talvez você tenha menor chance de resistência à quimio nesse cenário. Eles são indetectáveis ao exame de imagem, demoram para se manifestar, então em torno de 2 anos é o período que você mais detecta a recidiva, que é responsável pelas micrometástases. E para ela se desenvolver, deve haver uma interação entre a célula tumoral e o hospedeiro para haver o crescimento da metástase. Então tem vários estudos mostrando, detectando células tumorais no sangue, mesmo em estadios iniciais, mas isso não quer dizer que essas micrometástases vão se desenvolver. Mas há estudos agora identificando essas células tumorais para saber se o paciente há um maior risco ou não. Então não necessariamente essa micrometástase vai se desenvolver, porque o organismo pode, às vezes, reverter essa micrometástase pela própria imunidade. Então, só para ilustrar a heterogeneidade tumoral, que ela pode ser maior quanto maior o tumor. Então, aqui mostra uma micrometástase de uma célula única, aqui um grupo de células que podem ter um maior acúmulo de mutações. A gente vê que a micrometástase demora um certo tempo para se tornar detectável o exame. Isso gira em torno de 1 a 2 anos, na maioria dos casos. Então, os estudos de adjuvância, inicialmente, como se não se sabia muita coisa, eles incluíam pacientes que iam do estádio 1 ao estádio 3A. Não havia uma diferenciação por estádio, pegavam um grupo total de pacientes. Então, o primeiro estudo a primeira meta-análise que levou a se pesquisar a adjuvância foi essa meta-análise de 1995, publicada no British Medical Journal, que pegava 52 estudos de 65 a 91, então os estudos antigos, e pegaram aqueles estudos que faziam adjuvância e separou entre aqueles que usavam só alquilantes, 8 estudos que usavam quimio baseado em cisplatina e outros que usavam o FT, o Tegafur, né, e outros.
E esse estudo, os alquilantes não deu benefício em sobrevida, nem em sobrevida de progressão. E os estudos com FT eram poucos estudos, então se concentrou mais em estudos com platina. E o que se mostrou foi que nos estudos em que se empregava combinações de cisplatina, havia uma diminuição, então um hazard ratio abaixo de 1, né, então uma diminuição de 13% do risco de morte. O P foi um P, não foi estatístico, mas há uma separação nas curvas de sobrevida, e esse benefício absoluto foi de 5% dos casos. Então, apesar de não haver significância nessa meta-análise, a partir daí que começaram a vir estudos com combinação de platina num cenário prospectivo para identificar se realmente havia o benefício da cisplatina adjuvante. Então, um dos primeiros estudos foi o estudo do IALT, um grande número de pacientes, 1.800 pacientes, que incluiu pacientes com células, com tumor de pulmão não pequenas células, estadio 1 a 3, então os primeiros estudos englobavam vários estadios. Começava a quimio até 8 semanas, e o que ele usava? Usava cisplatina combinado ou com algum alcaloide da vinca, que é navelbine, vindesina, ou vimblastina, ou cisplatina e etoposide. Fazia 4 ciclos e comparava com observação. O desfecho primário era sobrevida global. Então, nesse grupo de pacientes, nesses 1.800 pacientes, haviam 36% estádio 1, 24% estádio 2 e quase 40% estádio 3. A maioria desses pacientes usou o etoposídeo como tratamento adjuvante. A aderência foi uma aderência de 70% e a taxa de óbito foi baixa, de 0,8%, com a neutropenia sendo o principal sintoma adverso, o efeito adverso. Nos gráficos a gente vê que quem faz a quimioterapia, existe uma separação das curvas, então há um aumento tanto na sobrevida global quanto na sobrevida livre de progressão. Isso num segmento de 56 meses, essa diferença alcança a significância estatística, reduzindo abaixo de 0,05, e o benefício absoluto em sobrevida global fica de 4,1. Então há um benefício estatisticamente significante, 4,1 parece ser um benefício baixo, porém avaliando o número de pacientes com tumor de pulmão, 4%, se você pegar aqui, tem 20% de 1 milhão dá 200 mil, 4% de 200 mil dá 5 mil. Com 5 mil vidas que você acaba curando, porque esse é um cenário adjuvante. E na análise de subgrupo mostrou que aqueles com estádio 3, há um maior benefício, então essa linha contínua, se o intervalo cruza a linha que é a unidade, isso geralmente quer dizer que não tem significância. Se essa figura se posiciona mais para o lado esquerdo, mostra que há um maior benefício nesse subgrupo. Então, na análise de subgrupo, o estádio 3 alcançou um maior benefício com tratamento adjuvante, enquanto o 2 e o 1 ele cruzou a unidade, mostrando que talvez esse grupo não se beneficiou tanto da quimioterapia adjuvante. Então, houve um maior benefício no estádio 3. E aí foi publicado na JCO em 2004 uma atualização onde a sobrevida global perdeu significância estatística, manteve um benefício absoluto de em torno de 4%, mas perdeu a significância estatística e só manteve em sobrevida livre de doença. E o que eles analisam é que talvez a quimioterapia, nesse estudo foi maior com etoposide, a combinação, houve um aumento da mortalidade por outras causas. Então levantou-se a hipótese de a quimioterapia estar causando mortalidade por outras causas que não câncer. Por isso que talvez essa seja o motivo de, depois de 90 meses, perder a significância estatística. Porém, quando se olha, se houve uma diminuição na recorrência local à distância, mostrou que a quimioterapia adjuvante diminuiu a recorrência tanto local quanto à distância, apesar da sobrevida global ter perdido a significância estatística. Então aí o segundo passo então já que talvez a crítica é que a quimioterapia tenha sido tóxica, então o ideal era restringir a uma quimioterapia só que fosse menos tóxica possível. Então eles já pegam pacientes, aqui englobando também estádio 1B a 3A, fazia cisplatina e navelbine, então ele não era um tratamento aberto que nem foi o IALT, então fazia cisplatina e navelbine, porém ele usou doses muito tóxicas nesse estudo.
100 mg por metro quadrado de cisplatina é uma dose alta, dá bastante efeito colateral. E o Navelbine, 30 mg semanal, também é uma dose muito alta, que pode dar bastante neutropenia. E ele fez 4 ciclos e comparou com observação. A radioterapia era opcional, o desfecho primário da sobrevida global. Nesse trabalho, a porcentagem de pacientes nos estadiamentos foi igual ao do IALT, em porcentagem. A aderência ao tratamento, por ele ser um pouco, as doses terem sido muito altas, a aderência foi baixa, 50%, e houve um número maior de óbitos, foi 2%, no estudo passado foi 0,8%. Neutropenia chegou a 85%. Porém, apesar de ter sido tóxico o tratamento, mostrou que houve, nesses 50 meses, um benefício em sobrevida global, com significância estatística, e uma redução em 8 anos de 8,4%. E a sobrevida livre de progressão também. Então já dobrou o benefício absoluto da quimioterapia adjuvante, apesar de ter alguns efeitos colaterais. E na análise subgrupo, para ver qual o grupo que se beneficiou mais, eles mostram que quem era N1 e quem era N2, houve um benefício, uma significância estatística para esse grupo, enquanto aqueles com N0 não houve significância estatística, e houve uma diminuição na recorrência local. Então, esse estudo, o estudo ANITA, mostrou que há o benefício da quimioterapia com cisplatina e navelbine independente do tipo histológico. Porém, parece que o estádio 2 e o estádio 3 há um maior benefício, e o estádio 1 fica a dúvida se há o benefício ou não. Então, os estudos, já estava respondido que o 3A tem benefício e o 2 também, então passou-se a direcionar o tratamento adjuvante para o estádio 1 e estádio 2. Então, o próximo estudo é o JBR, com 482 pacientes. Ele incluía estádio 1B a 2, fazia a quimioterapia em até 6 semanas, e ele fazia agora cisplatina e navelbine numa dose mais tolerada. Ele dividia a cisplatina em 2 dias, 50 D1 e D8, e o navelbine fazia 25 mg semanal. Comparava com observação. A maioria era estádio 2, porém 45% era estádio 1B. A aderência foi maior do que o estudo do ANITA, foi 58%, a taxa de óbito foi menor, foi 0,8%, e a neutropenia foi o maior efeito colateral. Mostrou também benefício em sobrevida global, atingindo 15% em 5 anos, o ANITA foi 8%, e sobrevida livre de recorrência também houve um benefício. E na análise de subgrupo, o estádio 2 alcançou um benefício estatístico, porém o estádio 1B não teve diferença estatística, as curvas foram bem parecidas, mostrando que talvez o estádio 1B não haja o benefício da quimioterapia adjuvante. Fizeram análise pelo Carras, pelo Carras parece que quem é Carras mutado não há o benefício da quimioadjuvante, e quem é Carras selvagem há o benefício. E no segmento de 90 meses, o benefício sobre a vida global se manteve, caiu um pouco de 15%, caiu para 11%, mas é um benefício acima dos estudos que eu apresentei agora. E a doença câncer específica também, a mortalidade de câncer específica foi menor também. E havia alguns estudos mostrando que talvez o tamanho do estádio 1B fosse um diferencial. Então eles analisaram aqueles pacientes 1B que tinham um tumor menor do que 4 centímetros e compararam olharam aqueles pacientes que tinham um tumor maior do que 4 centímetros. E mostrou que aqueles que tinham um tumor maior do que 4 centímetros, houve uma diminuição no risco de morte. O P não foi estatístico nessa análise de subgrupo, porém o benefício chegou a 20%. Então, talvez o estádio 1B maior do que 4 centímetros seja um subgrupo que há o benefício. E aí nos estudos que pegaram apenas estádio 1, então o estudo do CALGB 9633 foi um estudo que incluiu apenas estádio 1B, que era a dúvida se havia benefício ou não. Ele testou uma químio que já não era com platina, ele fazia carboplatina e Taxol, 4 ciclos, e comparou com observação. Nesse estudo, a aderência, a gente vê que a aderência foi muito melhor, foi 86%. Todos eram estádio 1B e 60% tinha maior do que 4 centímetros. E quando mostra a sobrevida global, nesse estudo, o que acontece? Quando eles lançaram no congresso da ASCO, eles lançaram o trabalho com 34 meses de segmento. E havia um benefício de 12% em 4 anos
e esse estudo foi interrompido por conta de benefício, que já tinha alcançado o endpoint primário dele, que era benefício sobre a vida global. Porém, no segmento de 5 anos, esse benefício se perdeu, não se sabe qual é o motivo ainda, há especulações de que a carboplatina talvez não haja tão bem quanto a cisplatina, ou que realmente o estudo merecia ter mais pacientes para comprovar, porém, é um estudo negativo. Então, carbitaxol no estádio 1B, a conclusão desse estudo é que não há um benefício em sobrevida global. Porém, quando se analisa de novo aqueles que têm tumor maior do que 4 centímetros, as curvas de sobrevida global se separam e há um benefício significante a favor da quimioterapia adjuvante, dando 3%. Então a dúvida é que talvez o estádio 1B, maior do que 4 centímetros, talvez seja o subgrupo que há o benefício da quimioterapia adjuvante. Mas é uma análise de subgrupo, não era a intenção inicial do estudo. E aí o estudo japonês que testou o FT, né, o Tegafur, pegou também apenas pacientes estádio 1, fez 2 anos de tratamento adjuvante. Então a gente vê que quando há 2 anos a aderência cai bastante, vai para 58%, porém foi um tratamento bem tolerado com baixa taxa de mortalidade. E nesse estudo, que pegou só estádio 1, houve um benefício sobre vida global de 3%, e quando analisou o subgrupo, parece que aqueles que eram 1B se beneficiaram mais do que os pacientes 1A. Então, pegou-se todos esses estudos e fez uma meta-análise para identificar se há realmente o benefício. Então, essa meta-análise chama LACE, com 4.500 pacientes. Juntou os principais estudos, JBR, um estudo italiano que foi negativo, o IALT, o Big Lung que foi negativo, e esse aqui esse é o ANITA. E mostrou que em sobrevida global há um benefício estatisticamente significante de 5,4% para a quimioterapia adjuvante, em sobrevida livre de doença também. Não se identificou o melhor esquema, se é cisplatina e navelbine, se é cisplatina e etoposide, não conseguiu identificar qual é o melhor esquema, porém, parece que quando você combina navelbine, parece que você consegue atingir uma maior dose de cisplatina nos pacientes. Então, talvez a cisplatina e navelbine seja o melhor esquema para a quimioterapia. E na análise de mortalidade por câncer ou por outras causas, há um benefício em mortalidade por câncer, porém, há um aumento estatisticamente significante de morte por outras causas, quando você faz a quimioadjuvante. Então há necessidade de selecionar também um paciente na hora de fazer a quimioterapia. E aqueles com performance baixo, a quimioterapia parece que é deletéria, mostrando que a figura se localiza à direita da unidade, enquanto os outros não. E estádio 1A também, parece que a quimioterapia é deletéria nesses casos, mostrando que essa figura ela fica para o lado direito da unidade. Então, no estádio 2 e estádio 3, a meta-análise mostrou que há o benefício, então não há dúvida que estádio 2 e estádio 3 tem um benefício da quimioterapia, e estádio 1A e 1B ainda permanece a discussão se há ou não. Então, conclusão, estádio 1A, observação apenas, não há indicação de quimioterapia adjuvante. Estádio 1B, há dúvida, então você pode fazer, o ideal é conversar com o paciente, ver a opinião dele, do que ele acha, mostrando as evidências que há, as análises de subgrupo. Então o ideal é, nesses casos, conversar com o paciente e expor que talvez haja um benefício nesse caso, e talvez tem um guideline americano que ele põe: se o tumor é maior do que 4 centímetros, se ele acomete a pleura, se ele é um tumor de pouca diferenciação, e se é uma cirurgia com uma cirurgia inadequada, talvez esses pacientes se beneficiem da quimioterapia adjuvante. Então, há essa discussão ainda para esse estadio especificamente. Estádio 2 e estádio 3A, há o benefício da quimioterapia adjuvante. E a análise da radioterapia pós-operatória, o estudo do ANITA mostrou um benefício para os pacientes N2, e existe uma análise americana que pegou a população epidemiológica, mais de 5.000 pacientes, que mostrou que talvez a população N2 se beneficie da radioterapia adjuvante, enquanto os N0 e o N1, a radioterapia foi deletéria. Então, parece que o único subgrupo que pode se beneficiar da radioterapia adjuvante é o N2. Então,
De novidades, o que saiu foi o gefitinib adjuvante, porém eles não diferenciavam em mutação, eles faziam para todos os pacientes, independente da mutação, e na apresentação da ASCO, os pacientes que fizeram observação foram melhores do que quem fez gefitinib. Eles analisaram as cópias de EGFR, e quem tinha uma cópia de EGFR aumentada também não houve benefício. Então ainda não tem nada em relação aos inibidores de tirosina quinase. E tem o estudo Radiant, que é com Tarceva adjuvante, que está para sair os resultados aí, mas a gente ainda não tem nenhuma publicação e não foram divulgados nenhum dados na ASCO. Então a conclusão é essa. Então ainda